Antes de começar o episódio, eu queria alertar que este caso contém gatilhos. Então, se você é uma mulher e está em um relacionamento abusivo, eu peço para ligar ao 180, a Delegacia de Segurança à Mulher. Olá, amantes de true crime e de todas as histórias ensanguentadas. Bem-vindos ao Cereal com Hemoglobina. Eu sou a Ingrid Ruiz. Eu sou a América Valieri. Caso Eloá Pimentel. Eloá Cristina Pimentel, nascida em 5 de maio de 1993, morava em Santo André, no ABC Paulista, com seus pais, o ex-cabo da PM, Everaldo Pereira dos Santos e Ana Cristina Pimentel, assim como seus dois irmãos, Everton Douglas Pimentel e Ronixon Pimentel. Ana e Everaldo descreviam sua filha como alegre, amorosa e cheia de vida. Era uma menina que sonhava em ser médica veterinária e tinha uma vida inteira pela frente. Mas por um infortúnio, a vida de sua família mudaria completamente. Tudo isso acompanhado pela televisão, transmitido diretamente para a casa de milhões de brasileiros. Não era mais um reality show como Big Brother ou coisas do tipo. Era a realidade do sofrimento de um grupo de adolescentes sendo sangrada para o mundo inteiro. Em março de 2006, com apenas 12 anos, Eloá inicia um relacionamento com um homem de 20 anos, chamado Lindenberg Alves Fernandes, que por sinal era 8 anos mais velhos que ela. Apesar da disparidade de idade, seus pais não intervêm no relacionamento. Pelo contrário, segundo algumas informações, os pais de Eloá se afeiçoavam bastante com o jovem. Muitas idas e vindas, diversas brigas e muitos rompimentos depois de 2 anos e 7 meses, os dois terminaram definitivamente. Desesperado, Lindenberg tenta reatar, mas Eloá nega várias vezes. Durante um mês, ele tenta voltar para a vida da jovem, mas seus planos são frustrados. Sequestro. Na tarde de 13 de outubro de 2008, depois da escola, Eloá e seus amigos vão para casa para fazer um trabalho. Em um dia comum, sem nada de diferente. Tudo ia perfeitamente bem. O trabalho estava ficando perfeito. Nada podia dar de errado. Era o que pensavam. Mas isso iria mudar mais rápido do que todos queriam. Por volta das 13 horas, enquanto a garota fazia o trabalho escolar com seus 3 amigos, Nayara Rodrigues da Silva, Iago Vileira e Victor Campos, Lindenberg, armado, invade o apartamento da família Pimentel. Inconformado com o rompimento com Eloá, decide sequestrar ela e seus amigos. Mas por decisão do próprio Lindenberg, Iago e Victor são soltos, no mesmo dia pela noite. 101 horas. Na manhã de 14 de outubro, Nayara é finalmente liberada. Mas, por pedido de Lindenberg e por decisão da polícia para facilitar as negociações, inesperadamente, a amiga de Eloá volta ao cativeiro horas depois. Uma decisão extremamente conflituosa e que causa opiniões encontradas até o dia de hoje. Na manhã de 15 de outubro, um procurador chega no local com um documento que assegurava a segurança de Lindenberg. Informa que a família do jovem já tinha contratado um advogado para ele, e isso era uma de suas exigências. O documento foi subido por uma corda, sendo entregue pela janela onde Eloá normalmente dava sinais de vida e pedia por calma. Durante todo o sequestro, Lindenberg estava visivelmente transtornado. Falava muito que se a polícia fizesse qualquer coisa, ele mataria as 2 garotas e depois se mataria. Inclusive, maltratava as garotas em diversas situações, psicológicas e físicas, como os disparos com arma de fogo em situações aleatórias, ou elas dormirem amarradas. A polícia, em certo momento, ainda no primeiro dia, cortam a água e a luz. Isso deixa Lindenberg com mais raiva. Ao comentar o episódio, Nayara fala que ele disse que eles fazem isso para me enfraquecer, mas não vão. Apesar de todas essas ameaças, as jovens acreditaram que iam sair de lá. Nayara chega a falar que está tudo acertado, somente esperar o tempo dele. 4 dias haviam se passado, e as negociações foram todas frustradas. Lindenberg, a cada dia, estava mais transtornado e afoito. Os veículos de notícias estavam dando mais destaque a esse caso, chegando a inclusive fazer uma entrevista ao vivo com ele por telefone. Coisas que não era corriqueira, pois a polícia tentava manter o sigilo para preservar as negociações e as vítimas. No início da noite do dia 17, a polícia invade o apartamento, sob o pretexto de ouvir uma explosão. Demoraram 15 segundos para abrir a porta, devido a uma barricada improvisada com uma mesa. Infelizmente, esse tempo, que parece tão pouco, foi muito. Em apenas 4 segundos, acuado, Lindenberg efetua 2 tiros em Eloá,
um na cabeça e outro na virilha, e um tiro em Nayara, que foi ferida no rosto. O jovem é detido. Eloá é retirada inconsciente do quarto. Nayara ainda estava andando. Nayara passou por uma cirurgia para a retirada da bala e no mesmo dia estava bem. Eloá, infelizmente, não teve a mesma sorte. A jovem teve sua morte cerebral anunciada um dia depois, em 18 de outubro de 2008. Jornalismo. O caso Eloá é marcado pelas matérias sensacionalistas e pelo extremo televisionamento do caso, que até mesmo, como dissemos anteriormente, entrevistou o sequestrador. E toda a toxicidade da mídia fica clara quando a apresentadora de TV Sônia Abrão entrevista Lindenberg ao vivo durante o sequestro, por vezes deixando o jovem ainda mais transtornado do que antes. Muito também se falou de como a mídia noticiou o caso como algo romântico. Era, supostamente, um crime passional em que todos os sentimentos. Há a noção de que um crime foi cometido por amor, quando na verdade sabemos que foi por pura obsessão. A forma que a polícia agiu no caso Eloá, levando Nayara de volta para o cativeiro, invadindo sem nenhuma preparação ou motivo aparente para isso, também é alvo de reclamações. Segundo o promotor Antônio Nobre Folgado, este foi um grande erro da polícia, a volta de Nayara. Se trata de um menino de 15 anos, uma menor, foi trazida ao palco dos acontecimentos sem autorização da mãe e foi convencida a subir sozinha no apartamento. O acordo, feito na presença dos policiais, era ela chegar próximo à porta, estender a mão, trazer Lindenberg e Eloá para fora. Uma menina de 15 anos de idade ia resolver um caso que o Brasil inteiro estava assistindo e que a própria polícia não conseguia resolver. Foi recebida na porta da casa com a imagem de Lindenberg apontando uma arma na cabeça de sua melhor amiga, ameaçando fazer o pior se ela não entrasse. Julgamento. Após pouco mais de 3 anos, em 16 de 2 de 2012, o julgamento de Lindenberg começa. Muito se discutia sobre o que aconteceria com o assassino de Eloá. Todos no momento do julgamento estavam perplexos, pois ele não demonstrava nenhum arrependimento ou remorso. Em entrevista à Record TV, Lindenberg fala: "Eu não estava pensando que a polícia iria ir lá, nem nada. Só estava pensando em curtir cada minuto ao lado dela." Também falou como atirou em Eloá e em que local. "Eu atirei na Eloá no sofá, né? Na hora, eu virei as costas e atirei no sofá." A juíza responsável pelo caso Eloá, juíza Milena Dias, fala algumas coisas importantes durante o julgamento. Dentre elas está: a sociedade, atualmente, espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima e as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com frieza, premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sob a premissa de que Eloá não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Lindenberg foi julgada a 98 anos e 10 meses. Depois de um recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduz a pena para 39 anos em reclusão. Segundo Fábio Tofik Simantobi, o responsável pelo recurso, a condenação foi exagerada, uma vez que Lindenberg não tinha antecedentes criminais. Considerações finais. Então, Esse é um caso bem pesado, né? é um caso que dá um pouco de aflição, né? Porque a mídia, ela faz uma... Como a gente falou no começo, era quase um BBB da Eloá. Era um BBB em que 4 jovens estavam ali sendo torturados psicologicamente, torturados fisicamente, e tava todo mundo vendo a todo momento no mundo inteiro. E o Lindenberg... Investidas nisso, né? Usurpação de todo o caso, colocando como se fosse um grande caso de amor, que o Lindenberg estava sofrendo de amores pela Eloá, por isso ele faz o impensável. Como, não, ela terminou o relacionamento, ela tem direito em terminar o relacionamento, não tem que ser ele a decidir isso. Se ela quis terminar o relacionamento, vai terminar o relacionamento. Aí colocam como se fosse um negócio, ai meu Deus do céu, ai que lindo o amor dos dois. Deus. Não, e assim, dizem que terminou, essa última vez que terminou, ele terminou com ela, e ela falou, então tá bom, terminou. Aí ele quis voltar, ela não quis mais. Então as pessoas ficavam ainda mais naquela de, poxa, ele está arrependido, ele quer uma chance e ela não quer dar. Ele ficou desesperado, ele não sabe o que ele está fazendo.
Ele é só um rapaz, ele é só um garoto. Só que assim, ele era supostamente um garoto de quase 23 anos de idade. E quando iniciaram um Ela era uma menina de relacionamento, 15 naquela, né? No então, no ela era uma menina de fatídico. 15. Isso, quando aconteceu tudo, ela tinha 15 anos e ele tinha 23. E quando começou o relacionamento, ela tinha Exato. 12 anos. Exato, ela era 12 uma anos. criança. Segundo o Código Penal brasileiro, e isso eu creio que na época também era assim, a partir. Você consentido da pessoa e dos familiares é a partir de 14 anos que pode se ter um relacionamento. Abaixo disso é pedofilia, independentemente se a Lua quisesse. Sim. E então ele era pedófilo porque ele tinha 20 anos. Ele tinha 20 anos, era uma pessoa já formada, era um adulto, porque apesar dele ser jovem, 20 anos já é um adulto, ele já pode se com ele já é um adulto legalmente, ele vai ser preso, ele já pode fazer qualquer coisa, ele já é maior de idade. Um maior de idade pegar e se relacionar com a menina 8 anos mais jovem que ele, né, 12 anos, e a família, eu fiquei muito indignada que a família em nenhum momento interviu. Eles viram a menina namorando com um cara de 20 anos e, pelo contrário, eu não quero culpabilizar aqui a família, de maneira nenhuma, que são pais que sofreram, não é culpa deles o que aconteceu, mas é culpa deles no momento em deles não terem pegado e falaram, pelo amor de Deus, ele tem 20 anos, você tem 12. Você não pode pegar e ficar nesse relacionamento com ele. Não pode, eles não poderiam permitir isso. Porque... Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Não estou em momento algum dizendo que estava correto, porque não, tá? Eu tenho uma criatura de 13 anos na minha casa, jamais que eu iria permitir que namorasse com alguém mais velho, porque, né? Mas, dando uma de advogado do diabo, quando eu era adolescente, quando eu tinha 13 anos de idade, eu estudei com uma menina que ela casou aos 12 anos de idade com um rapaz de 26 anos. Casado mesmo, no papel. Isso nos idos de 2001 mais ou menos. Porque se eu tinha uns 13 anos, era mais ou menos 2001. E ela falou que quando ela chegou em casa com esse rapaz de 26 anos, a família dela não aceitou, mas que ele foi ganhando a família e também ela falou pra eles, se vocês não deixarem a gente ficar junto, eles começaram a namorar, acho que ela tinha 10 ou 11 anos, se vocês não deixarem a gente ficar junto, eu vou fugir com ele e vocês nunca mais vão me ver. Particularmente, eu não iria aceitar uma situação dessa se fosse minha filha, mas a gente não sabe como estava na cabeça desses pais. Então a gente também não sabe que tipo de proximidade eles tinham com o Lindenberg, que tipo de manipulação até esse rapaz não fez nessa família, se mostrando um bom moço, se mostrando um rapaz muito bom na frente deles, porque todo abusador é assim. Como a gente Dá pra já ver falou, que ele é extremamente manipulador, né? como a gente falou, ele abusava dela em muitas formas psicológicas, ele era agressivo, ele era possessivo. Só que pra quem tá vendo de fora, esse tipo de pessoa é sempre muito tranquila, é sempre muito bonzinha, é sempre muito puro amor. Então, e uma menina de 12 anos de idade, a mente dela é muito frágil. E até pra ela, né? Porque assim, a gente dá pra você ver em alguns sites e também lá pelo. Algumas pessoas dizem, em alguns sites, em alguns veículos de notícias fala que ela tava lá com ele era extremamente agressivo em algumas horas, em outras horas ele é extremamente passional, ele era extremamente romântico. Tava lá mexendo no cabelo dela, tava fazendo carinho nela, jeito, conversando dela. Era tipo, eu vou aqui, eu te dou 2 tapas na cara, agora eu vou aqui fazer um carinho em você pra você ficar quieta. Isso, dá um tapa e assopra pra falar assim, ai, tudo bem, pode fazer. Tá sendo agressivo porque eu te amo, que isso é a maior mentira que os abusadores contam. É a maior mentira que eu não quero te perder. Exato, eu faço isso porque eu te amo, porque eu não quero te perder, porque eu não imagino minha vida sem você. É você que tira esse monstro de mim. A gente falou disso também no caso da Renee. Da Renee.
essa coisa toda de eu só faço isso com você porque eu quero estar com você o resto da minha vida e você me tira do juízo. Você vai me mudar, você vai Você tirar me isso de muda mim. exatamente. Do mesmo jeito que você trouxe isso à tona, você é a pessoa que tem a chave pra trancar isso de novo. E Infelizmente, eu, gente, isso é uma mentira muito, muito grande. exatamente. E eu quero colocar que isso tudo, sem colocar a culpa da mídia que teve dentro do caso específico Uhum. da Eloá, mas isso tem culpa também da mídia em outro ponto, que é a mídia tem isso de fazer filmes, séries, em que a pessoa, o cara é extremamente escroto, extremamente. Que você vê que ele é problemático. E a menina apaixona por ele e ela muda ele maravilhosamente de uma forma que ninguém esperava. Ele vira outra pessoa. Na vida real, isso não acontece, gente. Então, de cinza. Ai, 365 dias. Ui, gente, desculpa, essa gripe tá me matando. Mas não vai, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. E isso não acontece. Porque a pessoa, quando ela é escrota, a pessoa, quando ela é abusadora, ela vai continuar. E ela vai te E. enganar, ela vai continuar fazendo coisas. A gente às vezes olha assim e fala, mas por que que uma vítima, ela continua com alguém assim? Ai, porque muitas vezes a autoestima dela tá muito baixa. Sendo uma menina de 12 anos de idade, com um cara de 20 anos que é mais experiente, que é mais maduro, sabe? É uma bomba relógio. E se ele E se mostrava muito bonzinho pra família, a família muitas vezes achava assim, ah, ele não tá fazendo nada de mal com ela, ele tá sendo muito legal, ele gosta muito dela, ela gosta muito dele, desde que seja um negócio assim, mãozinha na mão, porque a gente sabe que, né, quando é pra família, a gente sempre floreia, a gente sempre faz de conta que não tá fazendo nada. Então, de repente, a família achava assim que, ah, é um negocinho de mãozinha na mão, sair de mãozinha dada, vamos passear no bosque quando o seu lobo não vem, e achava que tava de boa. Achava que estava tudo bem, desde que eles não fizessem nada além. Não enxergaram o perigo. e ele, assim, eu vejo nele uma figura extremamente. Que eu acho que ele também, ele não era muito bem. Ele não batia muito bem da cabeça. Com certeza ele não batia muito bem da cabeça pelo que ele fez, mas ele não batia muito bem da cabeça consigo mesmo. Porque você vê que ele tem alguma coisa e sua psicologia pode falar. Eu não vou falar, eu não vou dar aqui um laudo pra pessoa, porque eu não sei, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada que vai diagnosticar ele. Mas ele tinha alguma coisa, porque você vê que ele tinha picos. Do nada, ele pegava a arma de fogo, dava um tiro pra fora da janela. Ele pegava, dava um tiro, ele deu um tiro no computador da Eloá. Do nada ele pegou, ele deu um tiro no computador da Eloá, por isso, sei lá, ele lembrou de alguma coisa e deu um tiro no computador da Eloá. Ele tinha lapsos de raiva. Aí do nada ele, meu Deus do céu, quero dar um murro em alguém. E dava um tiro. E você vê que a pessoa, ele não tava bem, ele não era uma figura assim que tava 100% dentro dele. Eu não sei quando que isso aconteceu, porque a gente também não tem muito acesso a coisas antes do Lindenberg. Mas a gente vê que ele era extremamente mimado também, né, pelos pais, porque antes de qualquer coisa acontecer, ele já tinha um advogado ali pra ele. Antes de ter julgamento, antes dele sair, antes de qualquer coisa, já tinha um advogado ali em cima. Era no primeiro dia, após algumas horas, já tinha um advogado ali em cima de todo mundo pro Lindenberg. E eu fico assim, sem saber, sabe? Porque eu acho que uma figura dessa ter. Porque tem isso muito no Brasil e eu ainda não me Favoritismo, proteção. conformo. Isso. E eu ainda não me conformo, porque, além de tudo, hoje em dia no Brasil, eu não sei quando que era o Código Penal dessa época, mas hoje em dia no Brasil é 14 anos. Se você tem 14 anos e você consentir e seus pais consentirem, não é mais pedofilia. Desde 1984. Eu fui pesquisar para ver a E, idade, a maioridade para consentimento de relacionamentos mais, e né? eu, e É eu de acho 14 anos. que. E eu acho isso um absurdo. Ser 14 anos. 14 anos você não sabe de nada, gente. Você é uma criança. Você é um pré-adolescente. Nem seus hormônios direitos começaram a se formar. E 14 anos pra um relacionamento, eu acho que assim. Ai, se for um relacionamentozinho de escola, tudo bem. Mas com uma pessoa maior, eu acho que não. Assim, 18 anos, eu sou muito. Nunca vai acontecer, né? Mas no mínimo uns 16. Porque assim, pelo menos a sua questão hormonal já tá começando a terminar. Porque 14 anos é uma idade muito
pequena e eu também. Eu acho que pelo menos uns 16 anos deveria ser, porque eu sei que, eu não sei dizer exatamente até quando, mas eu sei que antes era a maioridade para decisão 14 anos e até os 16 era aliciamento de menor, alguma coisa assim. Mas eles retiraram isso na 2009. Eles criaram um delito para Ah, quem abusava de menores de 14 anos, mas eles retiraram essa franja, né? Acima de 14 anos não importa, não tem mais nada, não passa nada, a não ser que seja não consensual. Mas é, é muito difícil também provar que é não consensual, né? até porque que a criança não vai saber justificar, né? Porque tem abuso psicológico, gente. Exato. Uma pessoa de 20 anos, ela sabe muito bem, ela sabe muito bem manipular uma pessoa de 12. Sim. Uma pessoa de 18 vai saber manipular uma pessoa de 12. Uma É uma pessoa de pessoa de 16 vai saber manipular uma pessoa de 12. Então, uma pessoa de 20 anos manipular uma pessoa de 12. E por mais que pode ter a manipulação dele ter se mostrado um anjo pra família, eu não consigo me, assim, aceitar que a família nunca falou nada. Porque, assim, o Ronixon, eu acho que é o Ronixon ou o Douglas, eu não lembro, foi um dos irmãos, descreve que ele era um monstro, mas a família passava pano, a família agia como um filho. E se o irmão sabia, ele provavelmente já deve ter falado isso pros pais. E eu não quero culpabilizar os pais, gente, de maneira nenhuma, mas eu não consigo aceitar que os pais nunca pegaram e falaram assim: nossa, isso é errado, minha filha. Porque eu fico extremamente angustiada, de verdade, com isso. Porque se minha filha, eu nunca ia deixar, assim. É perigoso. Assim, eu não vou proibir a menina de namorar, porque tem pai que é louco. Proibindo a menina até sair de casa. Não. Eu ia deixar namorar, faz o que quiser, mas com a idade pareada e 14 anos, eu acho que 14 anos pode começar a deixar com pessoa de 14 anos, no máximo até uns 16, estourando. Exato. Não, é um mínimo, assim, de cuidado e tudo mais. Mas é porque a gente tem que pensar também que esse caso, ele aconteceu 15 anos atrás. Sim. 15 anos que é uma atrás, sociedade a consciência era outra. Infelizmente. A forma de se criar também, né? Exato. 15 anos atrás, eu tinha 19 anos e eu tava casando. Então... 15 anos atrás eu nem lembro. Eu não sou de datas. Mas eu não tava casando, não. Eu sei que assim. Não, mas é que eu sei exatamente que era o ano que eu casei, porque foi 2008. 2008 eu casei. E o que é pior, esse caso da Eloá, ele começou, né? O sequestro dela 13? começou um dia depois do meu aniversário. Eu acho que eu tinha uns 13. Muito assustador. E a cobertura foi tão gigante que não importava onde o canal que você tava. Não importava. Não importava o canal que você tivesse, sempre Você tinha a imagem passava. dela na janela, chorando. E assim. Cara, você mostrar o sofrimento da pessoa como forma de mídia. Naquela época eu não pensava nisso, eu só ficava desesperada. Meu Deus, por que ninguém tá tirando essa menina de lá? Por que ninguém tá se preocupando com ela? Tá todo mundo só falando ao invés de tirar essa garota daí. Mas hoje em dia eu fico pensando, porque assim, a forma como tudo aconteceu na hora em que ela morreu foi muito absurda. Isso. E também existe a questão de que, assim, tava sendo Isso conecta diretamente, desculpa te interromper, isso conecta diretamente à ineficácia da polícia, né? Tava assim, pelo amor de Deus, o que a polícia fez aí. Eu acho que eu não sei colocar quem foi pior, ou a mídia ou a polícia, porque assim, a polícia, nesse caso, eu fico conjunto. Foi uma indignada. Foi os dois. E eu acho que os dois poderia ter acontecido da Eloá morrer mesmo sem isso. Mas eles continuaram matando a Eloá por várias e várias vezes quando colocava essas notícias extremamente descapciosas, assim, que ninguém acredita que tá acontecendo, de colocar essa polícia assim, inútil, de colocar uma jovem, a Nayara, que a gente tem que citar ela também. Imagina o terror psicológico que essa menina que aconteceu dentro da cabeça dessa menina, dela ter que voltar pro lugar onde ela saiu, deles colocarem ela de novo lá dentro. Era só pra ela pegar, dar a mão pro Lindenberg e pra Eloá e tirar, sem ninguém atrás, sem nenhum policial atrás. Ela sozinha. Vocês acham que uma pessoa com uma arma ia falar, tudo bem, vem pra cá, vamos sair? Não. Ele ia pegar e ia puxar ela lá pra dentro, com certeza, e ia ficar lá. Ela saiu e depois voltou pro cativeiro.
o terror psicológico dentro dessa menina. E O transtorno eles falaram pra pós-traumático ela. que teve provavelmente dentro da cabeça dessa menina. A melhor amiga morrer na sua frente, porque ela não morreu na frente dela, mas de ver a sua amiga tomando um tiro, de você tomar um tiro. Forma sim, que a menina levou um tiro na cabeça e morreu por causa dessa né, Um dano dos cerebral. motivos, né? Ela teve Então, morte ela teve uma hemorragia cerebral muito depois. forte, e tudo mais, mas ela teve uma hemorragia, ela teve um dano cerebral e a morte cerebral foi. E eles falam assim, ai, mas por que deixou essa menina entrar? Por que foi voltar pra lá? Ninguém para pra pensar que, assim, ela não só foi pra lá por conta porque o Lindenberg pediu e a polícia achou que era uma boa, porque afinal de contas ela era a melhor amiga, ela já estava lá. Mas eles não pediram pra mãe dela. Eles não conversaram com Não. a família dela, eles não fizeram nada. Então eles chegaram Falaram pra com uma a avó menina de dela. 15 anos É porque e o que falaram pra fala. ela: você pode ser. Ligaram pra avó dela. Ligaram pra avó Supostamente. dela. Sim, supostamente ligaram pra avó dela. É o que fala, inclusive, no Linha Direta. Sim. Ligaram pra avó dela. A avó dela falou: Ó, minha filha, tem alguém aqui querendo conversar com você. Era o departamento de polícia. Olha, venha para cá, você tem que ajudar a tirar Nayara. É claro que a sua amiga, você ia pensar: meu Deus, eu vou ajudar, eu posso ajudar a minha amiga. Supostamente só chegaram pra ela e falaram assim: olha, você pode ser a salvadora da sua amiga. Ele está dizendo que se você for pra lá, ele vai deixar todo mundo embora, ele vai se entregar. Então você só tem que ir lá, dar a mão pra eles, trazer eles pra fora e o resto é com a gente. A conversa foi tipo isso. E aí a menina já foi com 15 anos de idade, se te dão uma tarefa dessas e você sabe, poxa, a vida da minha amiga tá correndo risco, é a chance que eu tenho de salvar minha melhor amiga. Cara, eu iria sem pensar. Eu Eu iria sem também. pensar. Eu vou salvar. Até hoje é perigoso eu ir lá pra salvar minha amiga. Ué, se minha amiga tá Exatamente. morrendo, meu Deus do céu, eu posso ajudar minha amiga a não morrer. Exatamente. Eu só não diria hoje, porque eu tenho um filho que eu preciso cuidar. Mas se eu não tivesse meu filho, eu já falaria assim: eu me voluntario! Eu ia dar uma de Katniss, entendeu? Eu vou lá dentro! Eu E trago eles pra fora. eu acho que a Olha, né? polícia. O tempo de experiência dos policiais, de todos, sem tirar nenhum, da menor patente até a maior patente, porque tem um sistema hierárquico dentro da polícia e também tem um sistema de prevenção, né? Dá ideia e vai aprovando. Eu acho que dentro da polícia de São Paulo, nesse momento, não tinha ninguém com menos com mais assim, eu acho que todo mundo tinha 10 anos pra acreditar nessa história e também tinha um dia de policial, tinha um dia de profissão. Era no mesmo dia que entrou, tava lá no caso. Deus da menor patente até a maior. Porque eu não me conformo que pegaram a menina que já tava fora e colocaram ela no risco de novo. Sem nem ter alguém atrás dela, um policial, pra confirmar que ele ia sair. Ela foi sozinha, ela entrou dentro do apartamento sozinha, ela subiu as escadas sozinha. Coisa que eu acho, que eu fiquei pensando muito nisso, né, recentemente, será que esse caso teria tido esse mesmo final se a mídia não tivesse noticiado tanto? Porque assim, ele estava dentro de um apartamento, né? Você acha mesmo que ele não estava assistindo essa notícia toda na televisão? Com certeza estava, né? Porque, inclusive, é uma das coisas que eles mais falam, né? Dava pra ver a televisão ligada nos canais e ele vendo tudo que estava acontecendo. Na hora que eles invadiram o apartamento, que eles supostamente ouviram essa explosão, que pode ter sido ele jogando alguma coisa. Enfim, porque todo mundo fala que ouviram uma explosão, mas supostamente não houve explosão nenhuma. Segundo a perícia, novamente, né? Supostamente não houve explosão nenhuma, que a polícia simplesmente deu a louca. Mas no momento em que houve essa suposta explosão, eles estavam falando com a mídia sobre o que eles iriam fazer, o plano deles inteiro de invadir o lugar. O plano deles de invadir para poder puxar a menina, de fazer e acontecer. Você acha que o Lindenberg também não estava assistindo? Exatamente. E ele estava assistindo, com certeza ele estava. E também, eles falaram, né? A gente só vai invadir se ele atirar. Ele não atirou, gente. Eles invadiram do nada. Não aconteceu nada. A perícia falou que não aconteceu nada. Essa explosão, eu não sei se eles não falam, mas assim, a polícia fala que escutou uma explosão.
Eles checaram se era realmente de lá, ou se era uma explosão próxima, ou se era alguma outra coisa próxima, ou se era, sei lá, o Lindenberg jogando o computador da Eloá no chão, porque ele do nada ele tinha crises de raiva, fazendo alguma coisa. A gente Eles sabe se explosão checaram pode ser isso? até ele jogando o telefone na televisão quando viu os caras fazendo plano de entrar. É, que ele Pode ter tacou a sido televisão no qualquer chão. É, ele poderia ter tacado a televisão no chão, porque, né? Outra coisa que eu vi, a amiga do. A amiga da mãe da Eloá, a melhor amiga da mãe da Eloá, que inclusive morava na frente lá do prédio, morava num prédio na frente, ela falando, eles entregavam marmita todo dia, várias vezes no dia pra ele comer. Por que eles não colocaram algo dentro dessa marmita? Podia ter colocado um sonífero nessa marmita. Um sonífero, nem que dopasse todo mundo da casa, não precisava só dopar ele. Colocava um sonífero que todo mundo dormia ali, pronto. Acho que também eles podiam ter pensado assim, vai que ele dá pra ela comer primeiro, achando que, sei lá, que tá envenenado ou qualquer coisa. Se ela comesse e dormisse, vamos supor, né? É só não colocar um sonífero, é porque sonífero não tem um sonífero que é dormir. Não, mas tipo, se Ele não vai deixasse esperar ela 1 ou 2 comer pra horas. ver. Sim, claro, Ele mas não eu vai digo assim, esperar de 1 ou repente 2 na horas cabeça pra deles comer. era isso, a gente também não sabe, mas realmente eles podiam ter colocado alguma coisa pra pôr eles pra dormir, aí era só entrar lá, levar eles embora, levar eles pro hospital, acabou. Sabe, o problema é que eles ficaram fazendo muito, porque também era a primeira vez que esse tipo de coisa acontecia. Com certeza, porque não era algo comum na cidade, era o primeiro caso assim grandioso desse tipo que acontecia na região. Então eles obviamente não estavam preparados. Houve um despreparo muito grande de todo mundo, da mídia, da polícia. Não, a mídia, sim, a mídia foi. Inclusive, a mídia ter feito dessa forma foi erro da polícia. Porque, por que a polícia permitiu a mídia ter feito isso? A polícia permitiu a mídia toda e a polícia participou desse circo midiático. Pra alguém dizer assim, mas você está... Não, eu estou trabalhando com fatos do que eu assisti na época em que aconteceu. Eu via a polícia sempre na mídia. Nós duas aqui viu, gente. Sobre as coisas que aconteceram. Eu também vi. Eles participaram desse circo midiático. Não estou dizendo que foi por maldade, não estou dizendo que foi com segundas intenções. Mas infelizmente, por ser um caso muito conturbado, por ser uma coisa que de repente eles acharam que iria ajudar de alguma forma, que alguém poderia aparecer com alguma solução, e por isso eles estavam levando pra mídia. Eu não sei, eu não estava lá, eu não posso dizer, né? Mas eles participaram desse circo midiático de uma forma ou de outra. E eu tenho certeza que muitos deles têm isso na cabeça até hoje. Porque foi uma coisa muito forte, foi uma coisa muito pesada. É uma coisa que não dá pra você esquecer assim, pisquei e esqueci. E eu tenho certeza que muitos deles devem pensar o que a gente poderia ter feito de diferente, como a nação inteira pensa. Porque Sim. eu sei que eu penso, o que poderia ter sido no ABC também. Também, né? Porque depois do caso da Eloá, a gente não viu mais essa sede tão desesperadora da mídia em participar das coisas por um tempo. O mundo caçava sempre o que era pior pra poder mostrar e ser o chefe das notícias. Você aqui pra até onde a gente pode ir, até onde a gente pode pegar o Ibope maior. A gente quer o maior Ibope. E era assim. Falando neles, isso é outra coisa também, que eu fico pensando, que na época não fez muito, não mexeu muito na minha cabeça, mas hoje em dia eu fico pensando, por que ele liberou os meninos no primeiro dia? Será que ele tava com medo de os dois, sei lá, se ele sentiu alguma coisa, tava com medo de os dois superarem ele enquanto ele dormia, porque era muito mais fácil controlar 2 garotas de 15 anos do que 2 garotos. Né? De repente ele tava com medo de, enquanto ele dormia, os meninos pegarem a arma ou alguma coisa. De repente, os meninos incentivarem as meninas, juntar os 4 contra ele. Não sei. Eu não vejo por esse lado, tá? Porque eu vejo que a Nayara, ela era a melhor amiga da Eloá, né? E a Nayara fala também que ela tem isso, que ele falava que a Nayara fez a Eloá separar dele.
Então não tenho certeza. Eu acho que foi mais pelo fato de amiga é melhor amiga. Então a gente já pega as duas. Porque ele falava muito. A Eloá só sai daqui morta. A Sim, eu Eloá só sai concordo de ele daqui ser morta. menino. Meu cachorro pulou aqui. Então ele já pensava, já tirou a Eloá que terminou comigo e já tira a amiga que fez a Eloá terminar comigo. Já tô aqui, uma cajadada mata dois coelhos, pronto. Eu concordo sobre as duas. Tendo ele ter mantido a Nayara lá por mais tempo, tudo mais, até porque era uma espécie de terrorismo psicológico com a Eloá, né? Manter a menina ali e ficar ameaçando a vida da menina era uma espécie de terrorismo psicológico para ela também. Mas eu me refiro a por que ele não liberou logo de cara os dois meninos, já que o interesse dele não era neles, ou não manteve eles por mais tempo como ele manteve a Nayara. Porque a Nayara ele acabou liberando depois. Então, por que ele liberou os dois meninos, só os dois meninos, logo de cara, assim, à noite, né? Não logo de cara, mas ele esperou algumas horas com eles ali e depois liberou. Eu fico pensando, será que não teve esse pensamento de eu não vou manter esses dois aqui porque pode ser perigoso pra mim e pro meu plano? Pode ser. Porque eram Pode dois ser rapazes tudo, de né? 15 anos, então, querendo ou não, eram dois rapazes que poderiam ser mais. A gente não sabe exatamente como é que era a aparência deles, eu não me lembro como é que era a aparência deles. Mas Não. podiam ser dois rapazes mais fortes. O Lindenberg não era exatamente um rapaz muito forte. Ele era, na verdade, até bem fraquinho, né? Ele era bem Exatamente. até. Então, supostamente, pode ser que ele tenha pensado justamente nisso. É muito mais fácil dominar psicologicamente e fisicamente duas garotas de 15 anos do que dois garotos. Então eu vou me livrar logo deles, porque assim meu plano segue como eu quero. Eles não vão poder tirar elas de mim. E por que a polícia não mandou levar um dos meninos? Se eles queriam tanto que alguém dos que estavam ali, dos Foi, na reféns, verdade, foi específico, né? sim, foi específico, mas Ele foi se eles queriam específico, ele falou tanto que queria reféns, o. por que não mandou um dos meninos junto com ela? Isso Mas o Lindenberg exigiu. ele Foi uma exigiu das que fosse ela, mas sei lá, É. eles mandarem essa menina sozinha. Porque, tudo bem, eu não quero mandar com a polícia, porque a polícia, não sei o que, ele pode acabar fazendo alguma coisa. Mas sei lá, de repente mandar alguém aleatório, uma escolta de outra pessoa. Eu não sei, é que são tantas coisas que a gente fica pensando nesse caso, de o que poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido feito. E nada No vai caso voltar, do né, ouvido, gente? não, nada vai voltar. Infelizmente foi o que aconteceu. Não E existe forma de voltar no tempo. infelizmente foi o que aconteceu. Foi a morte da Eloá. E a Eloá é de uma forma triste, né? Porque é muito triste a forma que a Eloá morreu. E teve até momentos, né, a Nayara fala que quando ela voltou, ela fala, a Eloá falou em um momento que ele falou assim: eu vou. Quem dá. Você. Alguma coisa. A Eloá ficou brava com a Nayara em algum momento, por algum motivo. E o Lindenberg fala: você quer matar ela? Eu posso matar ela. E ela fala: não, eu não quero que ninguém se machuque, somente eu. Você vê Ela que já sabia. ela já estava. Eu acho que estava não era nem resignada, isso. né? Eu acho que não é nem isso. Eu acho que ela tava com um abalo psicológico tão grande ali que ela tava. Também. Ela Não, já mas tava. eu acho assim, ela já sabia, porque com certeza ele deve ter falado muita coisa pra ela que a gente não sabe, porque tava lá dentro. E Não tem como saber. Só os dois ali. só os dois vão saber. E vai saber o que ele não falou pra ela antes de a menina chegar lá de volta. Então, Sim. de repente, na cabeça dela, eu já sei que eu vou morrer de qualquer forma. Eu não tenho mais esperança. A Nayara tem esperança de que a gente vai sair daqui, mas eu não. Então, se é pra eu ir, que eu vá sozinha, que a minha amiga pelo menos tenha chance. Que, infelizmente, é um pensamento muito comum de pessoas que já estão com o psicológico muito abalado. Elas pensam nisso, de que se não tem eu já remédio, então que pelo menos o restante das pessoas não tenham uma chance, tenham um cuidado, enfim, que não aconteça nada com mais ninguém. É. E também pode ter sido uma tática pra tentar fazer com que ele tivesse um pensamento, sabe, de poxa, por que ela tá falando isso?
eu não sou esse monstro, ou sei lá, e ter segundos pensamentos, a gente não sabe, a gente nunca vai saber, porque infelizmente ela se foi, a gente não tem como saber o que passava na cabeça dela naquele momento. Que inclusive, se ela tivesse sobrevivido, a gente não sabe, que nem você falou, o abalo psicológico dela, a gente sabe o abalo que ficou a família da Eloá, que tenta evitar ao máximo falar no assunto. Houve o ressurgimento do caso Eloá no Linha Direta, e a família se pronunciou nas redes sociais falando o quanto isso doeu, o quanto isso foi, né, ver a mídia grandiosa falando de novo sobre isso foi algo muito complicado para eles. Infelizmente, a gente sabe que isso é muito doloroso, que isso é muito triste, mas é uma coisa que não dá para deixar de falar, porque a gente quer evitar que existam outras Eloás. Exatamente. A pessoa pode não ter internet, a pessoa pode não ter um celular, pode não ter nada em casa, mas vai ter uma televisão em casa pra ver a grande mídia. Independente do canal, mas vai ter o Plim Plim, vai ter a grande mídia, gente. Os canais que a gente conhece até fora do Brasil. Porque essa grande mídia, ela tá fora até do Brasil. Ela tá em tá todos os lugares. Tá em todo lugar. Onde tem brasileiro, tem a grande mídia. Tem. E isso, eles vão ver isso, milhares de pessoas. Gente, Eloá tem a Engel, ela mandou pra mim um podcast de uma menina que ela é espanhola ou ela é latina? Eu acho que ela é espanhola, não tenho certeza. Mas De uma menina que falava espanhol, ela falava espanhol, eu não vou saber de qual região ela é, de qual país ela é, que tinha quase 2 milhões de pessoas que viram. 2 milhões de pessoas. Tem sites de TV grandes que de outras nacionalidades que tá com milhões de pessoas vendo, que tá com milhões de coisas. O Brasil não tem, eu acho que hoje em dia no Brasil não tem uma pessoa que não tenha visto, ou pelo menos que tenha mais de uns 20 anos de idade, que teve toda essa repercussão, que não tem uma pessoa que não conhece a Eloá, que não conhece o caso Eloá. Porque foi tão massivamente divulgado, e isso vai corroendo a família por dentro. Isso é igual eu falei, se a Eloá tivesse sobrevivido, imagina o transtorno pós-traumático que ela ia ter de ver isso toda vez que ela pegasse. Imagina, ela tá viva e revive isso no Linha Direta, hoje em dia. Ela ia ver isso tudo novamente. A Nayara mesmo, ela fala, né, as poucas chances de entrevista que houveram dela, ela sempre falou o medo que ela tem do Lindenberg sair da prisão, o desespero que ela tem quando ela pensa que a pena dele vai acabar eventualmente. E ele tinha 20 anos, gente. Se ele não vai morrer na prisão. Não. Porque o sistema brasileiro hoje em dia é só de 40 anos. Na época dele era 30 anos. Eu não sei se teve alguma coisa que colocou a pena dele para 40 anos. Mas a sentença dele é 39 anos. É 39 anos até então. 39 anos, ele tinha 23, é só fazer o cálculo aí, eu sou de humanas, eu não vou saber. Mas, sei lá, 70 anos no máximo? Não, 50 mais os 9 dos 39, obviamente, mais os 3 dos 23. Ele vai ter uns 62 anos quando ele sair. 62 anos, 60 anos. Jovem. Se ela errou bruscamente a conta, no máximo 70 anos que ele vai ter. Ele vai estar vivo. Se ele não acontecer uma briga, redução de pena. Exatamente, por bom comportamento no Brasil, que sempre tem. Bom comportamento, a pena que era 39 anos fica 10. 8. Revisão e tudo mais. Ele já cumpriu 15 anos de pena. Se ele não faz um recurso aí de novo, né? Porque conseguir alguma coisa para sair, por exemplo, dentro de 5 anos, uma redução e tudo mais, que eu sinceramente espero que não. Eu acho credo, Engel, que horror você. Não. O crime que ele cometeu foi hediondo. Ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Ai, gente, tem pessoas que assim,
Eu acho que ele não deveria nem estar na prisão normal. Eu acho que ele teria que estar numa prisão, num hospital psiquiátrico. Porque o hospital psiquiátrico, eu não sei se vocês sabem, mas se o médico não dá alta, a pessoa não sai. E é tipo uma prisão com maca. Então tem pena perpétua no Brasil nesse sentido. Porque se colocar ela no hospital psiquiátrico, a não ser que o médico dê alta e fale pra ele que ele tá bem. Tinha muitos problemas. E ele Precisavam provavelmente ser tinha cuidados. vários problemas ali que incuráveis, que era ou somente desvio de caráter, eu não sei, mas para ele apodrecer. Ai, meu Deus. Nossa, Mary, você não acredita em recapacitação das pessoas serem reincluídas na sociedade? Acredito, a gente até falou no caso Renee disso. Acredito e eu espero que um dia o Brasil tenha isso das pessoas serem incluídas na sociedade, de ter várias pessoas. Mas nesse caso, gente, me perdoa, eu não acredito que ele vai voltar. E se ele voltar ao convívio com a sociedade, ele vai fazer coisa pior. Porque esse tipo de Acredito em pessoa, elas não reinclusão e mudam. recapacitação. E a Infelizmente, gente vê isso. Você não vai ver um burguês branco no Alphaville sendo preso porque tava com 2 gramas de droga. Mas a gente vai ver nos Jardins. Eu nunca vi Ai, a pessoa foi presa lá no Morumbi porque ela tava com 2 gramas de droga. Não vai, gente. A pessoa não vai ser presa no Morumbi porque ela tava com 2 gramas de droga. a não Ela vai ser ser que ela presa só esteja lá de passagem e esteja da região ou pobre. seja preta, né? Então, a não ser que Aí ela pode seja da acontecer região de tudo. pobre e esteja lá de passagem. É. Mas se for lá nos grandes centros periféricos de qualquer local do Brasil, aí sim acontece. E essas pessoas eu acredito sim em recapacitação e eu acredito que o sistema brasileiro, o sistema prisional brasileiro é extremamente quebrado. Mas para pessoas igual ele, que tem realmente um desvio de caráter, que é ruim de verdade, que sabe, que acha extremamente machista, que acha que uma mulher não pode terminar com ele que tem que terminar, simplesmente porque ele quer, eu acho que ele tem que apodrecer na prisão mesmo. Ai, se alguém acredita diferentemente de mim, tudo bem, eu aceito. Pode mandar pra gente qual é a opinião de vocês. Mas assim, eu não acredito que. À Isso, vontade. pode E que a discordar gente mantenha sempre o aqui. respeito, como nós estamos mantendo respeito com Isso. todo mundo. Todo mundo, por favor, mantenha respeito nos comentários. Todos são livres para acreditar no que acreditam, discordar da gente. A nossa opinião é essa. Crime Nossas redes hediondo não sociais tem que estão aí. ter uma liberação, uma redução de pena, nem nada disso. E você pode discordar à vontade. Eu não tô aqui pra carregar a verdade do mundo. É isso. Eu acho que a gente já discutiu tudo. E pra terminar, se você tá em um relacionamento abusivo, se você tá num relacionamento abusivo, se você tá sofrendo de alguma coisa, ligue pro 180, a delegacia da mulher. Elas vão te ajudar, são policiais femininas na maioria dos casos, que vão te ajudar com tudo que vai acontecer. Esse tipo de pessoa não muda, você não deve ficar nesse relacionamento se tá te machucando, se ele te bate ou qualquer tipo de coisa. Lembrando que a violência de gênero ela também inclui a violência psicológica, a violência financeira. Se ele te impede de trabalhar, se ele não te dá dinheiro, a não ser extremamente contábil. Não é só porque te bate. Exato. Se ele te xinga, se ele te ofende, se ele põe o seu moral pra baixo, se ele fala coisas justamente para deixar a sua autoestima no chão, para que você não saia de perto dele, tudo isso é sim violência de gênero. Vocês o famoso narcisista. Buscar ajuda. Podem e devem buscar ajuda. Vocês merecem buscar ajuda. A gente pode botar nossos olhinhos para funcionar na leitura, pode botar os ouvidinhos ali funcionando. Você pode desabafar com a gente. E 180 tá aí para todo mundo. A gente sempre vai incentivar isso. A ligação é gratuita, funciona 24 horas. Livre de taxação. Exatamente. O atendimento ele vai ser 24 horas, não importa a hora que você liga, você pode tá de madrugada, a pessoa tá dormindo do seu lado, você corre, pega o telefone e chama. E tem também por você. Infelizmente nos grandes centros, né, não vai ter na cidade do interior a delegacia da mulher, mas sempre em toda a cidade vai ter uma delegacia. Qualquer coisa, vá na delegacia ou fale com alguém. Tem também o boletim de ocorrência online, se você conseguir fazer isso, tudo. Um amparo, eu creio que você consegue.
E eu vou falar Você não novamente, está essas sozinho. pessoas não mudam. Não adianta você achar que, ai, eu vou mudar por você, ele não vai mudar por você. A não ser que seja para pior, como a Angel já disse no caso da Renee. Exatamente, a gente repetindo aqui. Obrigada, um beijo para todos. Obrigada pela presença de todo mundo. Nos vemos na próxima. Tchau!